Então, dando sequência na análise do meu opúsculo, falando com liberdade toda a sincera verdade, sobre o qual nós já tratamos na sua introdução a respeito da natureza, da função do poeta, da natureza da poesia em si. Tratamos sobre essa questão de como o poeta ele lida com esse conhecimento intuitivo sobre a realidade, que daí ele inicia um processo de construção da sua arte. Falamos sobre parte da obra que já começa a abarcar a questão da natureza humana, né? Nós falamos sobre a natureza do ser bom. Depois falamos um pouco sobre essa estruturação da mentira que se arraiga em toda a sociedade e na construção do próprio pensamento humano. E vamos dando sequência na construção desse pensamento poético, dessa obra, desse opúsculo, já no capítulo 12, em que vamos já começar a falar sobre a tratativa da informação. Hoje vivemos muitas fake news, mas quando esse livro, esse opúsculo ele foi criado, eu já estava criticando a questão do excesso de informações. Os excessos de informações desinformam mais do que esclarece. Então, uma enxurrada de informações, dependendo da natureza dessas informações, os seres humanos eles acabam sendo atacados, né, por um saber sem qualidade, digamos assim, perfeito? E o homem fala e ele praticamente externa o que recebe, ele externa o que aprende, né? Ele externa o que absolve. Então, na poesia de número 12 deste opúsculo, eu já inicio a poesia falando o seguinte: os animais falantes juram pensar, pensam saber, sabem falar. Falam tanto que esquecem de ouvir, esquecem de ver, de ser e sentir. Os animais falantes classificam-se como evoluídos, qualificam-se sábios em um mundo primitivo, diferenciados dos outros mamíferos, simplesmente pela forma como usam a língua e pelo modo como ignoram o ouvido. Os animais falantes têm um próprio estilo. Falam sempre quando podem, pela fé ou pelo juízo. Falam por prazer, mesmo quando não há o que dizer. Falam por falar, falam sem pensar. Comunicação animal. Em um mundo de informação, omitindo as bases da igualdade e da paz, onde as balelas ganham notoriedade diante de uma minoria desassistida. É comunicação sem sentido, sem sentimento, sem expressão, sem discernimento. Falar por falar é latir com palavras. Então vejam que nesse momento o opúsculo ele já traz essa reflexão sobre o excesso de desinformação, sobre a desqualificação do pensar e de como o homem vai se tornar um ser verborrágico, falando por falar, muitas das vezes transmitindo muitas das fake news. Inclusive, podemos deduzir que esse grande problema de falar com tanta falta de substância é a distância que existe entre a capacidade de unir o pensamento à própria palavra.